Você que deve estar vendo esse vídeo agora deve estar se perguntando quem diabos eu sou e por que tem um boneco que não mexe a boca, mas está aí estaticamente na tela falando com você. E, enfim, meu nome é Guilherme, eu tenho 25 anos. No canal aí você deve estar vendo que meu nome na verdade é Ilustre Guilherme, porque eu sou ilustrador, mas também sou uma pessoa muito ilustre, muito modesta também. E eu sei que você já deve ter visto pelo título, ou seja, eu tenho certeza que você está aqui por um motivo, e esse motivo é você quer aprender a fazer mangá. No entanto, tem um detalhe aqui que eu quero que vocês se questionem. O que você acha que é mais importante numa história em quadrinhos ou no mangá? Alguns vão dizer que obviamente é a história, outros vão dizer que é a arte, outros vão dizer, e esses vão ser certos, que é a combinação das duas coisas, mais arte sequencial, dentre outros conhecimentos. E eu vejo que pelo menos aqui no YouTube, até agora eu não vi nenhum tipo de canal que toque nesse assunto como uma combinação, ou então nenhum vídeo que pelo menos explique um processo de como você compõe ambas as partes e como que você chega num resultado final interessante. Como assim o resultado final interessante? Eu não vejo nenhum tipo de vídeo ou um canal que consiga explicar as partes, como você desenvolve tanto uma história quanto a arte depois, né? Sempre é só a arte, ou sempre é uma observação da arte de outros artistas, geralmente comentário, dentre outras coisas, e isso é muito comum. Pelo menos na gringa eu já vi outros casos. Enfim, eu tô aqui com esse vídeo porque eu quero contar pra você 3 segredos muito simples pra você aprender a fazer mangá e você tirar essa ideia que você tem aí da sua gaveta, ou da sua pasta, dos meus documentos aí do seu computador, ou melhor ainda, da sua cabeça, antes que você fique gaga e perca totalmente a sua capacidade cognitiva de conseguir contar uma história. Portanto, eu não vou ficar enrolando, eu já enrolei aqui alguns minutinhos, pelo menos uns 2 minutos já falando à toa. E vamos lá. Esses 3 segredos são 3 tópicos muito básicos. O primeiro eles na verdade são questões, tá? Inclusive, né, não é que eu quero parecer um gênio filosófico nem nada, mas é importante que o questionamento geralmente é o que faz a gente pensar. Mas vamos lá. A primeira coisa você consegue contar a sua história? Eu acho que o primeiro passo para você começar a fazer mangá de fato, antes de você aprender a fazer roteiro, a você aprender todas as mecânicas de narrativa e o que é plot twist e o que é arma de Chekhov e o que é contradição e o que é tropo e todas essas coisas extremamente complexas que as pessoas gostam de criticar, ou então, sei lá, você é um discípulo de Togashi e você quer fazer um sistema de poder extremamente complexo e desnecessariamente complicado, mas não, o que você precisa aprender cara, faz como os nossos antepassados faziam. Já pensou em contar a sua história de forma verbal, oral? Chamar algum amigo seu que também goste de quadrinhos, ou um amigo seu que goste de anime, e você falar, pô cara, eu tô aqui com essa ideia dessa história e tal, e você começar a explicar mais ou menos o conceito daquilo que você quer falar. E a partir daí, como é que você começa a pelo menos ter um material que você consiga contar, que você consiga oralizar? É você entender que a coisa mais importante na história não é necessariamente o world building, não é aonde ela se passa, não é se ela tem visuais incríveis, se ela tem um cenário absurdo, se ela vai ser um cyberpunk com diversos mil detalhes, se ela vai ser uma fantasia fantástica com línguas absurdas e diferentes, e você vai querer meter um Tolkien da vida, sendo que você não vai ter tempo, né? Você vive num mundo capitalista tardio, você não vai ter tempo para você criar 25 línguas em um mundo alternativo com múltiplas raças e conseguir desenvolver a cultura deles de forma individual. É humanamente impossível. Mas é bom você focar em coisas como o tema que a sua história fala. E o que seria tema? Tema é daquilo que você quer conversar sobre. Afinal, a sua história, ela é um monólogo, mas ele é um monólogo que está sendo observado por alguém. Alguém vai ler. E essa pessoa que vai ler, ela vai ler aquilo que você quer dizer através das suas ações do personagem, através daquilo que você quer abordar. Então, temas podem ser, por exemplo, conflito geracional, pode ser um tipo de trama histórica política, alguma discussão sobre contradições de um sistema político, ou de um sistema, ou de um momento histórico, discutir sobre algum tipo de ideologia, por exemplo, o valor de ser um herói, ou as dificuldades de ser um herói, as dificuldades de você ser altruísta, ou então companheirismo dentro de um tipo de esporte, né? Geralmente a grande maioria dos animes de esporte vai falar isso. Acho que um que sai um pouco dessa fórmula é Blue Lock, que vai falar um pouco mais sobre essa questão do ego do esportista, não ter necessariamente a vontade de ganhar, mas ter o desejo incessante de não perder. E esse tema fala muito com relação à autoestima e dentre outros fatores, né? Como que você constrói essa noção e ter a diferença entre você ser alguém que confia no seu taco
e alguém que confia demais em si mesmo e acaba vacilando, né? São coisas diferentes, mas são temas. Por exemplo, podem ser temas com relação, por exemplo, super-heróis abordam muito discussões de valores morais, de virtudes, de certo e de errado, mas existem super-heróis que vão fazer discussões sobre pautas raciais, sobre pautas culturais, pautas de identidade, pautas de direitos civis. X-Men foi muito usado para isso. Você tem super-heróis que falam muito sobre conflito de classe, como por exemplo o Homem-Aranha, fala muito disso, afinal ele é um herói que é pobre, que é zoado, que vive numa situação financeira sempre zoada, mas ele tá sempre lá se arriscando e correndo risco porque ele tem aquele senso de responsabilidade. Isso também é uma temática, ou seja, uma história tem mais de uma temática. Geralmente você começa pensando através dessas temáticas e você pode tentar contar essa sua história, porque é isso que vai prender o leitor. É claro, em conjunto com outras coisas, e aí que entra a minha segunda dica. Antes de você quiser criar, por exemplo, criar um mundo, existe um jeitozinho que é uma formulinha, e esse já é o segundo tópico que eu quero dizer, que é cria um personagem, cria o protagonista, ou então o personagem principal, que são coisas diferentes, tá? Não confundam personagem principal com protagonista, são coisas diferentes. Por que eu digo pra você criar um personagem? Porque grande parte das histórias, elas começam com esse princípio. Cria-se um personagem e é a partir desse personagem vai criar uma história pra encaixar ele. Então sim, a gente pode acabar caindo naquele tipo de forma... De forma, vai parecer redundante, mas uma forma formulaica. A história vai tomar esse formato extremamente formulaico de que parece que o mundo é feito para aquele personagem. Mas aí você consegue remediar durante um processo, afinal, nada sai pronto, você não vai ser, assim, não sai com essa ideia na cabeça de que você vai lançar com a sua primeira obra, sei lá, a nova Odisseia, ou você vai lançar o próximo One Piece no seu primeiro trabalho. Você não vai sair com a sua Hors Concours no seu primeiro trabalho. Essas dicas é para você tirar aquela ideia do papel e começar a cristalizar ela. Então existe trabalhos e retrabalhos, mas antes de você retrabalhar algo, você tem que criar ela primeiro, né? Então é muito comum isso acontecer. Naruto meio que foi feito assim. Naruto é uma história que o Kishimoto criou a partir de um esboço que ele tinha da primeira versão do Naruto, quando ele ainda tinha aquele óculos na cabeça, que depois ele troca o óculos pra bandana pra ficar mais fácil e tal, e por aí vai. E ainda assim, não acho que seja uma história que o universo ele tá sempre atendendo às necessidades do personagem. Isso acaba mudando um pouco pro final, mas aí já é outro mérito. Então você criando um personagem e você tendo em mente o que você quer que ele faça na história, vai acabar te ajudando a criar o resto do mundo. Portanto, você pode, através do personagem, também atingir as temáticas que você quer dizer com ele, né, que você quer discutir e apresentar através da visão desse personagem, ou através daquilo que ele vive e daquilo que ele passa, e por aí vai. São diversos métodos. E o terceiro passo, na verdade não é bem um passo, mas é mais uma dica mesmo de fato, não é uma pergunta, né? As perguntas que eu falei até agora é: você consegue contar essa história? Você tem um personagem para essa história? E eu sei que parece estranho vir nessa ordem, mas na verdade não tem uma ordem. Se você criar um personagem antes, você acaba achando a temática depois, mas muitas vezes quando você quer discutir uma temática, acaba surgindo um personagem em mente. A terceira pergunta que eu gostaria de dar pra vocês aí, que na verdade não é pergunta, né? Caramba, eu tô me refazendo muito, tô muito confuso, pelo amor de Deus. Enfim, a terceira dica é, cara, não bota... Eu já falei, na verdade, né? Caramba, eu tô realmente me perfazendo demais. Caraca, minha oratória tá péssima, mas enfim... A terceira dica que eu tenho que dar pra você é o seguinte, cara, não fica com essa ideia de que você vai lançar a nova Capela Sistina dos quadrinhos logo de primeira. Você não vai, isso é impossível. Essas obras precisaram de muito tempo pra elas acontecerem. E até você conseguir chegar num resultado final, ou pelo menos um resultado que vai te agradar ou que vai atingir algum tipo de expectativa, vai demorar muito tempo. E todas as obras elas se transformam. Então, tipo assim, até você de fato começar a desenhar ela, é bom que você tenha alguma coisa pra você retrabalhar. Ou seja, sempre vai ter um upgrade, sempre você vai melhorar o seu trabalho. Então assim, tenha a mente aberta, essa é a terceira dica. Então é isso, eu não vou nem me perfazer muito com essa terceira, porque eu acho que é muito... são muito essas três coisas. Quando você tem essas três coisas em mente, você acaba entendendo o processo básico de como você consegue contar uma história do nada. E do nada sim, você consegue finalmente tirar aquela ideia da sua cabeça e de fato colocar ela no mundo. Porque também tem uma coisa que eu acho que é muito importante você ter em mente. O pior livro publicado, ele sempre vai ser melhor do que o melhor livro que nunca foi publicado, porque pelo menos um deles existe. Então é isso, não tem em mente. De novo, às vezes você vai ter uma ideia e você acha que ela é muito genial, só que pelo fato de você não ter experiência, ela vai sair ruim de início. Mas para você adquirir experiência, você precisa trabalhar naquilo. Então é isso. Se tem como colocar até uma quarta dica para esse conteúdo aqui, para essa ideia, cara, não se prende a idealismos com relação à sua história. Você pode acreditar de coração que ela é incrível. Até até mesmo o Stan Lee fala, se você tem uma ideia que você realmente considera boa, você tem que se apegar a ela e trabalhar ela. Mas esse é o melhor fato que parece que as pessoas se esquecem. Trabalhe a ideia.
Muitas vezes a primeira versão daquilo que você tá querendo contar vai sair ruim, mas não é ruim com relação à qualidade das coisas, né? Até porque, de novo, quadrinho não é só arte, também não é só história. Mangá não é só arte, nem só a história. Arte que eu digo, o visual, tá? Não é só uma coisa ou outra, ela é a conjunção das duas formas. Às vezes você pode ter um mangá que é muito bom, que a arte é ruim, né, ruim tecnicamente falando, fundamentalmente falando, de fundamentos de arte, mas a história é muito boa. E aí você vai ter mangá que é o contrário, porque às vezes a história é bem básica e o mangá, a arte é bem interessante. Eu acredito que Dragon Ball seja muito isso. Ela tem as temáticazinhas legais, mas no fim é uma grande história de artes marciais de nível cósmico. E ela é divertida porque você consegue contar aquela historinha e as temáticas dela, e o arco do Goku, que é diferente das pessoas falam que ele não tem arco, na verdade ele tem, é o que a gente chama de arco de personagem plano, e isso eu explico num vídeo depois. Olha só, já fica o gancho aí se você gosta de Dragon Ball, ou se você tem um preconceito, eu vou quebrar esse preconceito, eu te prometo. Mas a questão é, as coisas sempre não tem que estar um equilíbrio, uma vai acabar sobrepujando a outra, quase sempre. Mas elas andam em conjunto, e você vai ter que trabalhar essas coisas em conjunto, pelo menos em alguma fase do processo. Você começa bolando uma história, vendo se você consegue contar ela de fato, daí você cria um personagem, você cristaliza ele, e a partir dele você começa a cristalizar o resto. E quando você vai ver, você já tem alguma coisa pra, de fato, transformar em quadrinhos. Portanto, você desenvolve ambas essas habilidades e transforma numa coisa só. Enfim, eu já me perfiz demais e essas são as 3 dicas. Então, recapitulando: primeiro, você consegue contar a sua história e os temas dela. 2, você consegue criar um personagem para ela e dar um visual para ele e criar a história, o resto pelo menos das coisas visuais, como o cenário, o mundo, o aspecto estético da coisa a partir dele. E a terceira dica é: nunca fique tão apegado. Entenda que você vai ter que retrabalhar e às vezes a sua primeira fase de ideia não era boa, e ela vai ficar boa depois, com prática e com trabalho. No mais, eu pretendo fazer mais alguns outros vídeos explicando algumas coisinhas assim, tentando não ser tão complicado, nem academicista, porque eu acho isso chato. E eu também pretendo falar sobre coisas que eu gosto e, através das coisas que eu gosto, contar sobre temas que eu acho que são interessantes com relação a essa coisa de criar quadrinhos. Eu não vou tentar ficar tanto nessa coisa tecnicista de como que essa história funciona, como que a arte sequencial funciona, olha só que existem erros básicos que todo mangaka iniciante faz. Eu acho isso chato porque tudo depende da intenção. A arte você avalia ela com a intenção que ela tem, e essa intenção muitas vezes é você pressupondo ela, e parece um tanto quanto prepotente isso, mas é assim que funciona. A sua leitura vai depender da leitura, aliás, de como você compreende a leitura de quem criou a história. Por isso que ela é um monólogo, mas na verdade ela é um diálogo. Enfim, caramba, me fiz demais de novo. Enfim, eu quero que você tenha um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite, e eu espero que você tenha gostado do vídeo. No mais, tem as minhas redes sociais, eu tenho o Twitter, que é @ilustre_gui, e meu Instagram, que é @ilustreguilherme. Se você quiser ver meu trabalho, pode ir lá. E no fundo eu creio que você já ter visto aí, foi alguns videozinhos de eu fazendo meu webcomic. Enfim, eu não sei como fazer uma finalização. Até mais, cara!